Olá, caminhante! Tudo bem com você? Eu sou Maria Amélia, canalizadora do Caminho do Despertar, essa egrégora que fala sobre autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e espiritual através de técnicas e ferramentas como a astrologia, por exemplo, e é usando esse conhecimento que eu vou falar um pouquinho mais sobre a energia do mês de maio. Eu gosto de começar falando um pouco sobre a numerologia do mês. Então, pegar aquele número em questão e olhar para a parte energética dos números. No caso de maio, maio é o mês 5. Então, todo ano, mês de maio, ele vai ter a energia do número 5, que indica imprevisibilidade, mudanças, rupturas. É um mês com bastante altos e baixos, parece que não existe muita estabilidade. O que, se a gente pensar para o signo de Touro, né, que tem aí a maior parte do mês, até o dia 20, mais ou menos, todo ano também, é um grande desafio. Então é um momento de um terremoto, mais ou menos, né, para chacoalhar o chão do taurino e ver se ele se movimenta um pouquinho mais, porque a energia taurina, ela é fixa, ela é aterrada. Isso é favorável, mas em excesso pode levar a nossa vida à inércia e àquela famosa zona de conforto. Um mês número 5, ele pode trazer uma certa inconstância, então nós podemos estar mais inconstantes. A gente pode oscilar muito, um dia muito animado, outro dia mais desanimado, um dia com mais energia, outro dia nem tanto. Então essa oscilação pode ser sentida com mais clareza. O aprendizado de um mês 5, da energia do 5 de uma maneira geral, é aprender a fluir com o ritmo natural das coisas que nos acontecem. Então não adianta querer resistir à correnteza. É importante a gente aprender a fluir com ela, a ir em direção ao que o fluxo da vida está nos direcionando. Só que aqui eu falei do 5 de uma maneira geral, mas existe para a numerologia o que é chamado de mês universal. Todo ano, para a gente descobrir a verdadeira essência daquele mês, a vibração do número daquele mês, eu preciso somar o mês em questão, no caso de maio 5, com a energia do ano, que no caso de 2023 é a energia do 7. Então, 5 mais 7, a gente tem a soma 12. E somando mais uma vez, para chegar a apenas um dígito, eu tenho o número 3. Então, maio será um mês universal 3. O 3, ele é um número que combina muito com o 5. Ele tem certa similaridade, digamos assim, porque são números que falam de adaptabilidade, de flexibilidade e tem, de certa forma, uma energia mais leve, digamos assim. Claro que depende da pessoa, né, do grau de resistência, do grau de estabilidade que essa pessoa precisa, mas um mês que tem a energia do 3 fala desse pedido para a gente ver as coisas com mais leveza, para a gente não levar tudo tão a sério, para a gente brincar mais, se divertir mais e aprender a se comunicar melhor. O 3 é o número da expressão, é como a gente fala, se comunica, se expressa. Então aqui a gente precisa também rever, olhar para a maneira que a gente tem de se comunicar. E eu acho muito interessante porque existe uma similaridade, né? Uma junção ali das energias numerológicas e astrológicas, porque no fundo a gente está falando da mesma energia. Então a gente tem aí Mercúrio retrógrado, que é um planeta ligado à comunicação. Retrógrado significa que ele pede maior reflexão, e esse trânsito acontece até a metade do mês, e também a partir do dia 21, o Sol ele entra em Gêmeos, que é um signo que está relacionado à energia da comunicação também.
Então vai ser um mês que pede pra gente refletir melhor, se comunicar melhor, ter conversas importantes talvez e observar mais os nossos pensamentos e as palavras que saem da nossa boca. O ponto alto do mês de maio acontece logo no início do mês, no dia 5, quando vai acontecer um eclipse lunar. E esse dia ele é muito especial também porque a gente tem um portal que é o 5 do 5. Então, olha a energia do 5 mais uma vez presente aí. O 5, desapego, inconstância, imprevisibilidade. Então fala de um movimento de muitas mudanças, mudanças inesperadas, mudanças rápidas, mudanças de uma maneira surpreendente. Então a gente está sendo convidado a soltar, desapegar, deixar fluir mais e mudar a nossa forma de ser e de sentir, deixar fluir velhas emoções e deixar que elas se dissolvam, digamos assim, na luz da nossa consciência, para que a gente possa seguir em frente acessando sentimentos mais elevados que levam a gente a lugares melhores na nossa vida, nas nossas relações e principalmente internamente, com a gente mesmo, com a qualidade da nossa frequência e o quanto isso reverbera na nossa vida, mas principalmente fazendo a gente se sentir bem com a gente mesmo. Então, logo no início do mês, perto dessa data, pode ser que as coisas fiquem mais intensas, pode ser que a gente sinta muito essa energia em forma de cansaço, em forma de desgaste físico, mental, emocional, situações que chegam na nossa vida, algumas desafiadoras, outras positivas. Tudo depende da qualidade da nossa vibração e depende do que está acontecendo na nossa vida e do que precisa acontecer como gatilho para as questões que a gente precisa resolver. Então, tudo o que acontece é um sinal, é um direcionamento ou um reflexo daquilo que a gente está alimentando dentro da gente. Eclipses lunares são momentos de finalização, de fechamento, pedem para gente se desapegar, deixar acabar alguma coisa que não serve mais na nossa vida. Então, percebe o que de fato você precisa soltar e desapegar nesse momento. Que maneiras de ser, que maneiras de sentir, que velhas estruturas, situações, relações que não fazem mais sentido na sua vida. Deixa aí, que eu posso garantir para você, com todas as minhas forças, com toda certeza, que algo muito melhor vai chegar na sua vida para substituir, ou melhor ainda, para trazer algo novo na sua vida. Tem coisas que nunca podem ser substituídas, eu sei. Então a ideia não é trocar um pelo outro, a ideia é soltar o velho para deixar algo novo vir acrescentar e não substituir. No dia 9 de maio, logo depois do eclipse, a gente vai ter o encontro do Sol em Touro com o planeta Urano, que fala de mudanças, de rupturas. Então, olha como esse tema ele tá muito recorrente nesse mês. A questão do desapego, a questão das mudanças inesperadas ou necessárias na nossa vida, a questão de romper com padrões, sair da zona de conforto, tá muito forte no mês de maio. Não vai ser um mês necessariamente leve, tranquilo para a gente ficar preso na rotina. É um mês para a gente inovar, fazer diferente e principalmente observar onde a gente está sendo teimoso, onde a gente está insistindo que a gente sabe que não é mais para a gente fazer, mais para a gente sentir ou mais para a gente insistir naquilo que a gente fica batendo na mesma tecla. Então observa, reflete. Tem alguma questão aí que a gente está sendo muito teimoso e a gente está insistindo onde já não faz mais sentido.
No dia 17 de maio, a gente vai ter um aspecto desafiador, que é uma quadratura, entre Júpiter, que acabou de entrar em Touro, inclusive ele entrou no dia 16, no dia 17 ele já faz esse aspecto, com Plutão, que acabou de entrar em Aquário. Então, aqui a gente pode ser confrontado, a gente pode perceber os nossos excessos. Então, a gente precisa perceber, observar, talvez até ao nosso redor as pessoas estejam querendo impor aquilo que elas pensam, ou disputas pelo poder, certas formas de exagero. E esse aspecto, ele vem pedir para a gente transformar os nossos excessos em algo que nos eleve. Então, seja um excesso de apego, um excesso de gastos, um excesso de qualquer vício, um excesso de foco numa única coisa, qualquer coisa que a gente esteja exagerando, que esteja saindo do normal, digamos assim, de uma média e que a gente esteja exagerando ali, é o momento da gente perceber e mudar, porque esse excesso ele pode levar a gente para algo que não vai ser favorável para o nosso crescimento. No dia 19 de maio, 2 dias depois aí, então essa semana do dia 15 é uma semana bem intensa, bem importante, especial também. Observar ali a entrada de Júpiter em Touro no dia 15, a quadratura que ele faz logo em seguida, pedindo desapego e transformações, e em seguida a lua nova dá início a um novo ciclo, e ela vai acontecer no signo de Touro, então vai pedir para a gente olhar para nossa estabilidade em meio às incertezas que estão acontecendo, para a gente encontrar um lugar onde a gente se sinta seguro, mas que ele não esteja relacionado a questões externas, a dinheiro na conta, a um relacionamento estável, né, na nossa concepção, a um emprego estável também na nossa concepção, que a gente não caia nessas armadilhas de achar que é o externo que tem que nos dar a sensação de estabilidade real, verdadeira, que a gente só encontra dentro da gente mesmo, quando a gente está em conexão com a nossa centelha, com a nossa alma, com uma parte nossa que está conectada com um campo muito maior de consciência e que a gente sente, a gente sabe que tudo está bem, mesmo que fora exista um furacão acontecendo, a gente está ancorado em nós mesmos e consegue sentir essa segurança interior. Essa estabilidade que a gente busca fora, na verdade, ela só acontece através da inteligência emocional, da nossa capacidade de lidar com o que a gente sente, que na verdade é só uma leitura do mundo externo, uma reação ao que nos acontece, que desencadeia processos químicos e físicos no nosso corpo, e que a gente aprenda a lidar com tudo isso, não importa o que esteja acontecendo fora. Então é justamente essa ancoragem na nossa própria presença e nessa conexão divina que existe dentro da gente. Enquanto a gente acredita apenas na matéria, apenas no que a gente vê, a gente se sente inseguro, porque o mundo é imprevisível, o mundo ele é cheio de incertezas e a gente sempre vai acabar se sentindo pequeno, se sentindo frágil, se sentindo desprotegido diante desse mundo caótico muitas vezes que a gente vive. É importante a gente trabalhar aqui a energia da resiliência, dessa capacidade da gente se moldar ao que nos acontece, não no sentido de aceitar, mas no sentido de aprender a lidar. É justamente essa energia do 3, do 5, né? Ver as coisas com mais leveza, se adaptar, fluir com a vida, né? Lidar com as mudanças de uma maneira mais positiva. Porque se você parar para pensar e você fizer uma retrospectiva de coisas que já aconteceram na sua vida, você vai perceber esse movimento de mudança trazendo você
você para um lugar muito melhor do que você já esteve antes. Então, fazer essa retrospectiva, refletir sobre o passado, ajuda muito a gente a lidar melhor com o presente e criar um futuro diferente. No dia 21 de maio, o Sol ele entra no signo de Gêmeos e vai dar início a uma temporada mais leve, mais tranquila, mas também mais racional. A nossa mente ela vai estar em foco e dependendo da qualidade dos nossos pensamentos, vai ser o tipo de realidade que a gente vai viver nesse período. A ideia aqui é a gente vibrar mais na leveza, na brincadeira, então é muito alinhado com essa energia do 3 que a gente tem nesse mês também. Então a gente precisa usar essa energia para não levar as coisas tão a sério, para relativizar, para flexibilizar e também tomar um pouquinho de cuidado para não racionalizar demais, para não ficar muito preso na mente, para não deixar que isso vire ansiedade. Não acredite em tudo que você pensa. Aprenda a questionar, aprenda a se tornar um mero observador da sua mente. E isso vai fazer com que você se ancore mais na presença interna, na energia que existe dentro de você, que vai muito além daquilo que você pensa. No dia 28, para fechar o mês, a gente vai ter um aspecto bem forte entre o Sol em Gêmeos, fazendo uma quadratura, que é um aspecto desafiador, com Saturno em Peixes. Esse aspecto, ele pode trazer uma certa sensação de cobrança, de que a gente não está fazendo o suficiente, de que existe ali muitas demandas, seja realmente elas existem, seja uma sensação de que a gente deveria estar fazendo mais, uma certa confusão mental, dúvidas, bloqueios. Então é um aspecto sim que traz um certo desafio. Qual que é a chave para sair disso? Primeiro, admitir, assumir tudo que você já faz de bom, tudo que você construiu até aqui, tudo que você já está fazendo para se tornar a melhor versão de si mesmo. Só que observa também se existem sim processos de procrastinação, investiga mais a fundo de onde ele vem, porque não é só, eu não faço porque eu não quero. É uma coisa muito mais profunda que está por trás disso. Então, é importante investigar se esse sentimento surgir e se você perceber que tem coisas importantes na sua vida que você vem deixando de lado. E para fechar, né, dentro desse aspecto ainda e dessa temporada geminiana, é importante observar os pensamentos e perceber se eles são mais otimistas ou mais pessimistas na maior parte do tempo, porque isso vai definir a qualidade da vida que você está vivendo. Com Sol Saturno, a tendência é geralmente a gente vibrar muito no pessimismo, pensar muito no que pode dar errado. Isso é favorável de certa forma para a gente prever, se preparar, mas não para ficar ruminando, para ficar se preocupando e sofrendo por antecedência por coisas que podem nem acontecer. Então, percebe se você cai nessa armadilha e tenta ao máximo observar os seus pensamentos sem se identificar com eles e mudar aos poucos a mentalidade para um pensamento, para um direcionamento mais positivo e otimista em relação às coisas que estão acontecendo na sua vida, sabendo que a preocupação não vai ajudar em nada a criar o futuro que a gente deseja viver. Para fechar, eu tirei uma cartinha para gente refletir sobre a energia do mês e a cartinha que saiu foi essa daqui, Momento a Momento. Então, a gente vai ser convidado esse mês para viver
o agora, para a gente focar no que está acontecendo naquele momento, sem se preocupar com o futuro, sem cair nas armadilhas do passado, simplesmente viver aquilo e aprender a lidar com o desconforto, muitas vezes, que situações desafiadoras podem trazer. Não adianta querer fugir desse desconforto, a gente precisa aprender a lidar com ele para que ele não nos afete e nem possa crescer e ganhar poder sobre a gente. Quando a gente reprime, que é uma outra tendência que a gente tem, ele vai ficar escondidinho dentro da gente e em algum momento ele vai crescer, ele vai querer sair, ele vai querer fluir, porque o sentimento, a emoção, ela flui, ela não é uma coisa estanque, parada. E se a gente tenta bloqueá-la, ela vai causar mais problemas do que se a gente se permitisse simplesmente sentir quando algo nos afetar, quando algo chamar a nossa atenção e fazer a gente se sentir de determinada forma. Então, nesse mês, até para você conseguir lidar melhor com toda a intensidade que pode surgir aí com esse eclipse que vai acontecer no início do mês, esse aspecto desafiador do Sol com Saturno que fecha o mês, ou seja, né, a gente tem aí um mês que começa e termina com desafios, talvez internos principalmente, tá? Eu não quero que você fique pensando, o que será que vai acontecer? Não é nesse sentido. Mesmo as coisas que acontecem externamente, elas estão trazendo um movimento de questões internas, elas estão sendo projetadas de dentro para fora. Então é para dentro que a gente tem que olhar, analisar e investigar. Então lembra de estar presente, lembra de respirar naquilo que você sente e lembra também de aproveitar os momentos favoráveis, felizes, e tirar, de certa forma, uma foto mental daquilo, ficar naquela sensação, não tentar fugir, correr pegar o celular. Então, tenta estar mais presente nas situações da sua vida, sai um pouquinho desse apego, né, desse uso excessivo das redes, do celular. Tenta ficar mais offline, tenta fazer um detox, porque isso vai ser muito importante para manter uma mente mais tranquila, porque a própria onda cerebral mental, né, quando a gente fica muito agitado, quando a gente recebe muita informação, afeta o nosso campo, deixa a gente mais ansioso. Então, para desacelerar, a gente precisa também diminuir esse excesso de estímulos que a gente vive hoje. Então é isso que eu tenho para trazer de informação a respeito do mês de maio. Vai ser um mês, sim, de bastante intensidade, de possíveis mudanças internas ou externas, mas a gente vai conseguir transitar por ele da melhor forma se a gente usar essas técnicas e ferramentas que eu passei aqui para você de uma maneira bem direcionada. Eu tentei ser o mais clara possível, para você conseguir tirar o melhor proveito de tudo que eu trouxe aqui. A gente se vê no podcast semanal que eu estou gravando e também no próximo vídeo das energias do mês. Um beijo, um ótimo mês de maio para você e até mais. Tchau, tchau!